Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Patrícia Sardão, bióloga e consultora ambiental. Patrícia, seja bem-vinda. Eu acho que é a primeira bióloga, nunca perguntei, né, toda a formação. Mas tu não nasceu bióloga, não nasceu consultora ambiental. Como que foi a tua jornada até os dias de hoje? Então, inicialmente, obrigada, Martins, pela recepção. Realmente, né, não nasci bióloga, a biologia ela entrou na minha vida quando eu me formei ali no Rosário, então eu queria fazer diferente. Me inspirei muito numa professora, né, tinha um apelido, professora Bactéria. E olha, eu achava... que baita, tem até um doutor disso hoje, né? Tirei foto com o doutor Bactéria. E aí ela tinha um olhar muito apaixonado pela profissão. E aí eu perguntava sempre, mas o que tem que fazer? Eu não queria dar aulas, né? E ela disse, biologia. E aí fomos, desvendei aí 6 anos dentro da universidade. E quando eu saí da universidade, passou um tempo depois de formada, ainda não tinha me achado no mercado. E em uma conversa com outro colega, a gente resolveu fazer a diferença com algumas questões ambientais. Então, a biologia e a consultoria ambiental entraram na minha vida, tipo, como se fosse num passe de mágica, só que não, né? Então, foram vários desafios. Hoje eu tenho a GIP, que é uma empresa de consultoria ambiental, mineral e topográfica. O G é do Gustavo, que era meu colega, só que daí ele seguiu a linha do mestrado e eu segui a empresa, daí eu não quis trocar, então acabei permanecendo com o GIP. O Gustavo hoje acaba auxiliando dou algumas palestras para os alunos deles dentro da universidade, né, porque ele continuou na vida acadêmica, e eu fui seguindo o outro lado, para o lado do empreendedorismo. Então eu tive que aprender muito sobre como empreender na área ambiental. Então, hoje, esse ano agora, 25 de outubro, eu comemorei 15 anos de empresa. São 327 empresas que a gente atende hoje em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bacana. E o que faz a GIP? Atende em que demanda, né? Porque a questão ambiental ela é bastante ampla. Isso. Mas existem leis, existem regras que as empresas precisam respeitar ou, quiçá, criar, né? Que alguma empresa, às vezes, não tem esse projeto muito claro. Como que vocês atuam? Então, hoje a gente trabalha principalmente com a indústria, a mineração e o agronegócio. Então, a gente auxilia desde a tomada de decisão. Por exemplo, agora há pouco um cliente nosso precisou adquirir uma área. Então, nós fizemos todo um trabalho que a gente chama de due diligence ambiental, que é avaliar aquele passivo existente daquela unidade industrial, porque ele estava comprando. Na área ambiental, a gente adquire o passivo do comprador anterior, né? Então, tudo aquilo que tinha lá antes, aquele empreendedor está adquirindo. Então, ele tem custos já envolvidos, já chega com uma conta, muitas vezes, uma conta alta para pagar. E ao longo dessa jornada, desses 15 anos, a gente tem aí vários cases. Por exemplo, a gente estava conversando antes aqui, a civicultura, por exemplo, plantio, a gente estava dentro de uma área de plantio e nós, como a gente trabalha... Explica para quem não sabe. Uma área de civicultura é um plantio de pinos ou um plantio de eucalipto, né? Acácia, que são as árvores típicas aqui do nosso estado. E nós estávamos fazendo um trabalho de licenciamento para esse empreendimento. E aí, como o licenciamento ele é multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais, eu tenho geólogo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, topógrafos, e fazendo esse serviço, a gente olhou uma área e aí o nosso engenheiro de Minas e o geólogo estavam juntos, eles assim, essa argila, tem uma argila especial aqui nessa terra. E a gente, argila? Não, mas a gente está licenciando a civicultura. Conversamos com o nosso cliente, né, o empreendedor, e a gente foi explorar essa área. Hoje ele fornece material muito melhor do que na civicultura. Ele acabou extraindo uma argila especial para fazer refratários, né? Ou os pisos esses, né? O porcelanato, né? Então, que interessante. Acabamos fazendo uma simbiose de vários, não tinha nada a ver com o mercado dele, ele se inteirou sobre isso e hoje está aí despontando um novo mercado, como diz ele, né? Que bacana. Como é que foi para criar, ser empresária, né? Porque o empreendedorismo, independente de qualquer área, né, já é um desafio. Sim. Na área ambiental tem muito discurso,
é moda, né, entre aspas, em algumas empresas falar que é sustentável. Isso. Mas até ser mesmo tem uma distância grande, Tem uma né? distância bem Como que está grande. essa questão entre a promessa e a entrega? Então, hoje a gente tem um mercado com muitos profissionais, muitos especialistas, né? E então, quando chegamos nas empresas, muitas vezes, eu quero criar um departamento de sustentabilidade. Eles entendem que às vezes ainda tem um público ainda mais sênior que diz, é só plantar, fazer um plantio de plantinhas e que todo mundo cuidando do meio ambiente. Botar ali uma floreira e não é isso, né? Hoje a gente tem vários desafios e o acrônimo do ESG que vem, né, trazendo esse pilar melhor, né, hoje dentro das empresas, fazendo com que as empresas elas acabem mudando setores de meio ambiente. Houve até em 2004, quando houve esse grande conceito de sustentabilidade no mercado corporativo. Se trouxe muito disso do greenwashing, né? Que é a gente dizer que faz e cuida do meio ambiente quando não cuida, né? Então é controlar as emissões atmosféricas, é controlar o quanto eu estou efetivamente usando de água, se essa água se eu não estou desperdiçando aquele recurso natural. A própria energia elétrica, né? Hoje o pessoal fazendo a mudança para painel fotovoltaico. Então são várias interfaces e principalmente o cuidar das pessoas também, né? A questão também da participação da governança, né? Ou seja, os stakeholders, os líderes, né? Os donos do negócio ter esse olhar junto, não só um funcionário, né? Olhando para isso. E isso tem, graças a Deus, mudado bastante dentro do mundo corporativo, né? A gente hoje já tem clientes que nos procuram para cuidar dessas demandas de sustentabilidade porque estão abrindo o mercado para a Bolsa de Valores, né? Então, aí tu tem que apresentar um relatório anual para as empresas. Então não é só dizer se tu plantou, se tu cuidou. Não, a gente tem uma cadeia de informações vinculadas a isso, né? E principalmente o como que eu, empresa, cuido das pessoas que ali transitam também, né? Isso é importante de trazer, né? Bacana. Eu agora estou vivendo isso na pele, comprei uma fazendinha, né, que eu brinco, né? E que não era uma coisa que até eu vinha buscando, mas tem, além de mata nativa, tem pinos, tem muito pinos ainda que dá para explorar, que é um invasor, né, na região que é a região de Itapuã, a questão da água, dos açudes, e eu estou me vendo tendo que estudar isso. E ainda comprei com selo de agrofloresta, né, que é uma outra categoria, né, onde o pessoal costuma fazer compensação. Isso. As empresas hoje, isso é uma lei? Não? Como é que está? Então, as empresas vêm buscando alternativa principalmente para os créditos de carbono, né? Ele ainda não tem uma legislação ainda tácita, né, para isso. Como funciona? O crédito de carbono é muito falado, mas como isso para a empresa praticamente pode ser um negócio, deve ou não ser um negócio? Ela tem que ser um negócio, né? Porque, o meio ambiente ele não é só custo, como as empresas falam, né? Então, a gente consegue ter muitos benefícios, seja plantando, e aí, por exemplo, a gente chega em empresas onde elas precisam cortar a vegetação existente na área, e eu não tenho um espaço para poder plantar ali dentro. Então, você tem uma lei de compensação. Então, o que o mercado está vendo? Eu preciso de locais específicos para fazer esse plantio. Então, já existem empresas, empreendedores, mesmo na área rural, que estão buscando áreas, comprando áreas verdes para poder fazer esse plantio. Então, já fazendo uma compensação por aquele, vamos dizer assim, eu estou cometendo um dano, vamos chamar assim, para o meio ambiente, porque eu estou tirando da natureza. Então, não só eu tiro, então muitas vezes as pessoas acham, tu vai lá cortar as árvores, não é só plantar uma. Não, muitas vezes eu tiro uma e eu planto 15, eu tiro uma e planto 10. É o que aconteceu lá. Esse tempo eu estava olhando, andando com um engenheiro florestal, Fernando, ele mostrou, cara, aqui é a área das figueiras, mais de 20 plantadas. Araçás, butiá, etc., né, de outras empresas que usam, né, usavam a minha área para colocar lá. Isso. O que é o futuro disso? O que vai ser o daqui para frente? Eu entendo que o futuro daqui para frente é a gente preservar cada vez mais, mas com sabedoria, né? Não só retirar, mas saber como retirar. Porque, por exemplo, eu posso criar a indústria, mas eu também posso utilizar da vegetação ali existente, muitas vezes dentro do meu projeto arquitetônico, né? Eu não preciso simplesmente suprimir aquela vegetação, né? Então, hoje o mercado tende a olhar mais para isso, né? E não só com projetos de vegetação, mas a gente, por exemplo, está aplicando agora como uma compensação, porque todo empreendimento minerário, por exemplo,
a gente precisa fazer a compensação ambiental. E a compensação ela não dar-se-á somente por um plantio. Então, a gente gosta de dizer, a gente está fazendo esse projeto no município do Cristal, que fica em direção quem vai a Pelotas, que é trazer a topofilia, que é o pertencimento daquela comunidade. Então, o que a gente resolveu fazer? A região ali do Cristal tem várias olarias, onde se fazem os tijolos. Então, e a gente trabalha lá embaixo no rio Camaquã com a extração de areia. Então, o que a gente trouxe para a FEPAM, que é o órgão licenciador, um projeto diferente, que é esse projeto de topofilia. O que vocês estão fazendo? A gente pegou as olarias, o barro da olaria, como eles chamam, né, a argila em si, e a gente fez as patas dos animais. Esse projeto agora vai ser lançado em breve, né, dos animais que fazem parte da região, e ele vai ficar num restaurante que é bem conhecido ali da BR. A gente conversou com os donos e eles acharam muito legal, porque a mineração também tem esse cuidado, esse zelo, né? Porque a gente precisa cuidar daqueles animais que estão ali. Então, dentro desse projeto, a gente fez uma calçada da fauna, como a gente tem no Gramado Zoo aqui. Calçada da Fauna, é espetacular o nome. Isso, e aí é uma forma de mostrar para as pessoas que aqueles animais circulam por ali e que existe uma equipe toda cuidando disso, né? Juntamente com o empreendedor. Então, assim, o empreendedor ele já tem uma obrigatoriedade legal de ter um profissional cuidando tanto do seu meio físico quanto do meio biótico. E a gente entendeu que isso trazia o pertencimento para aquela comunidade. Muitas vezes a gente leva as crianças também das comunidades ribeirinhas que estão ali próximas para ouvir o som dos animais. Então, tipo, a gente toda vez, uma vez por ano, a gente leva a criançada para mostrar, porque às vezes as crianças acham que assim, o tio lá da mineração, não vou levar ele lá embaixo, que aquele lá é rico, não é o que eu quero para mim. E a gente rompe essa fronteira levando as crianças e mostrando que elas podem ser futuros geólogos, futuros biólogos. Perfeito. E o quão a natureza ela é importante para que a gente possa preservar, né? Boa, eu gosto tanto de Cristal que não raro eu paro ali na casa do Museu Bento Gonçalves. Sim. Já entrei, já visitei, às vezes ele está em reforma, às vezes... Isso, ele está agora aberto até para visitação. Tinha muito animal lá empalhado, né? Além da história, e a casa do Bento Gonçalves é uma maravilha tu estacionar ali e dormir. Já dormiu ali? Não, eu dormi lá embaixo no campo. Cestear, a melhor coisa que tem cestear ali. Então, você que passa por Cristal, né? Além de poder aproveitar, e depois que tu cruza a ponte, tem um café ali no pedágio que ninguém toma. Isso, e é gratuito, e tem água, e tu paga caro um pedágio, né? No mínimo. As pessoas desconhecem os pontos de apoio da concessionária. Não, para só do lado, óbvio, né, para gastar ali, mas tem muita opção, eu gosto muito de lá. A gente já vai voltar no teu assunto, só a gente tem que fazer um rápido intervalo. O Multi Entrevistas vai parar rapidinho, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Patrícia Sardão, bióloga e consultora ambiental. É um assunto que não tem como a gente não ficar, né, apaixonado, porque eu lembro lá de Itapuã, a galera botar uma foto de um bugio, todo mundo para. Né? A calçada da fama para a calçada da fauna é genial, seja lá quem criou, manda os parabéns. A questão do verde... Não tem ser humano que não... É bacana a cidade, é bacana viver, né, o conforto de muita coisa, mas o campo, isso é uma tendência que muitas vezes tinha aquele êxodo rural, a pessoa saía do campo para a cidade grande, mas está muito dando esse contrário. E eu estou vivendo isso agora, já faz 6 meses que qualquer brecha de viagem eu vou para a fazendinha, né, e quero fazer ela realmente produzir. Quanto à questão do sol, né, que é uma coisa que a vida inteira a gente fugia, né, tinha que passar o protetor. Exatamente. Era um problema o sol, hoje a solução, e ele pode trabalhar para ti. E aí vai. O que tu tem de case de antes e depois de pessoas que não enxergavam na questão ambiental uma solução e passou a hoje ser um baita negócio? Então, a gente... Nesses 15 anos, são várias histórias, né? A gente tem aí cases impressionantes, né? Alguns marcantes, né? A gente, quando chega
o serviço para a gente, o cliente ele nunca chega, oi, eu estou me preocupando aqui com o meio ambiente, quero resolver. Não, ele já chega, ou ele chega com uma multa, ou ele chega com auto de infração, e até que ele tenha a percepção de que aquilo não é legal, né? Então, a gente teve um cliente nosso que ele achou que era só tocar a obra dele, que estava tudo certo, até que ele foi autuado, daí por indicação de um outro cliente nosso que tinha acontecido bem similar, ele, fala com eles que eles vão te ajudar. Quando a gente chegou lá, a gente foi medir a propriedade dele. E quando a gente foi ver, vamos dizer assim, que seja nesse quadrado era a propriedade dele. Ele tinha cortado toda a vegetação, todo outro lado. Então, assim, foi um caos, porque ele cortou a área que não era dele, porque não mediu corretamente. Então, esse foi o meu primeiro problema, vamos dizer assim, esse primeiro desafio, porque a gente não chama de problema mais dentro do escritório, né? Ao longo desse tempo, a gente entendeu que são desafios que a gente precisa melhorar para o nosso cliente e fazer com que o nosso cliente tenha essa percepção. E aí, alertamos ele, então assim, ele já tinha cortado, e desse corte de vegetação, eu não tinha nem mais espaço para colocar essas árvores dentro. E aí ele falou, vamos tentar com o município, o prefeito de repente possa querer receber essas nossas árvores. Nós temos que plantar 2.500 mudas de árvores e nós acabamos trazendo um outro conceito para ele. Então a gente tem nesse bairro, nessa cidade, é na região metropolitana, né? E em Alvorada, onde a gente tem um grande problema com o Arroio Feijó, onde ele alaga constantemente, onde a gente tem problemas com o lixo que a população acaba colocando. E a gente fez todo um trabalho de conscientização ao redor desse arroio. A gente vem ainda desenvolvendo, porque assim, não é só eu plantar árvores e nunca mais olhar para elas. A gente tem uma obrigação de monitorar se ela está crescendo, se ela não está crescendo, se está dando formiga, se não está... Igual quando a gente planta na casa da gente. Então, assim, hoje a gente faz todo esse controle, né, com as empresas e esse cliente em específico. E ele fala hoje para mim, hoje ele agora está comprando uma propriedade nova, ele, antes de eu comprar, tu vai lá olhar, ver o que eu posso tirar, como eu posso tirar. Então, ele já tem essa preocupação, né? Então, por exemplo, assim, ele precisa mandar uma documentação para um cliente dele. Ele me liga, Patrícia, vê se eu estou mandando certo, vê se é isso, vê se está tudo certinho. Então, hoje os clientes, a gente atende eles mensalmente, né? Então, fazendo todo esse acompanhamento, todo esse controle, né? Fazendo que a gente olhe muitas vezes que a gente está tendo desperdício no momento em que eu estou descartando esse resíduo. Então, a gente tem aí N situações. Um outro cliente nosso em Pelotas, que foi meu primeiro cliente, ele não acreditava muito no meio ambiente, ele dizia assim, isso é só mais uma taxa para eu pagar, é mais um alvará para eu ter. E ao longo da trajetória, eu disse para ele, vamos fazer uma aposta então. E eu estava fazendo o mestrado, e aí eu disse para ele assim, se a gente conseguir reduzir os custos com eficiência no processo, então assim, a gente tem um contrato, e ele falou, vamos ver. Ele estava super assim, duvidoso, né? E aí conseguimos um aporte dele evitar dele gastar 120 mil, isso em 2010. Então assim, 120 mil reais mês. Então, simplesmente com o controle de processos da usina de concreto dele. Então, assim, é algo que daí hoje... E eles continuam até hoje, eles assim, comprei esse aqui, o que tu acha? E aí lá com a universidade a gente vai olhando e vai conhecendo outros materiais também, né? Então, a gente consegue trazer isso lá do dia a dia, daquilo que a gente vê na universidade, aplicar dentro das empresas, né? Bacana. E como é que funciona hoje a tua equipe? Quantos vocês são? Quais são os estados que atuam? A gente atua, então, todo o Rio Grande do Sul. Hoje, para te teres uma ideia, Márcia, a gente roda 22 mil km mês. Então, a gente roda bastante. Nossa. E nós somos entre geólogos, biólogos, somos em 10 pessoas, 10 profissionais. Agora, agregando mais 2 profissionais que estão chegando hoje na casa, né, para trabalhar com a topografia. A topografia, ela não nasceu dentro da GIP, ela entrou em 2018 como uma oportunidade para nós de trazer mais para próximo do nosso cliente os projetos. Então, em vez de eles ficarem terceirizando, hoje a gente tem, então, todo o aparato para poder dar assim, o atendimento efetivamente com o nosso cliente, né? Então, hoje, antigamente a gente falava que o licenciamento era só papel, só burocracia, era uma coisa ainda que a gente fazia protocolo, tipo, presencialmente, muito papel envolvido. Hoje a gente traz a digitalização toda para dentro dos processos, então é muito rápido isso, então é na hora a gente consegue enxergar o que está acontecendo nos processos.
Isso faz parte também dessa cultura de digitalização e inovação, né? Em 2018 ainda, a gente trouxe para dentro do nosso negócio um elo que é muito forte para mim, que é a inovação. A gente trouxe um app, hoje, que a gente utiliza, que é o nosso app Sinaleira. E agora, ano passado, nesse ano, perdão, a gente está participando de um programa junto ao Instituto Caldeira para poder rodar o primeiro CRM gaúcho, né, para gestão de processos ambientais. Legal, isso é incrível. Eu tenho participado muito do Caldeira através de alguns clientes. Boa parte dos fundadores já são ou foram meus clientes. Sim. E atualmente tem a Trajeto lá que eu acompanho mais e uso o espaço lá porque é um espetáculo, né? Isso, é maravilhoso. E principalmente depois da enchente parece que voltou mais forte. Mais forte, né? Isso. E a enchente não tem como não falar, né? É uma questão ambiental. Isso. Mas em 1941 não tinha o aquecimento que tem hoje, teve uma enchente tal e qual. Quantos por cento hoje está acontecendo as coisas por causa do clima ou sempre aconteceu e a gente não sabia? Sempre aconteceu e a gente acho que foi ignorando isso, né? A gente, vamos lá, podemos dar os exemplos das próprias praias, né? Onde, por exemplo, vamos até um pouco antes, o meu avô tomava banho no Arroio Dilúvio. As aulas de educação física dos meus avós eram dentro do Arroio Dilúvio. Quando a gente fala isso em treinamento, as pessoas ficam apavoradas, né? Como assim tomava banho no dilúvio? Sim, as pessoas tomavam banho no dilúvio, né? Então, o fato da gente não cuidar das questões ambientais só vai agravando. Tem praias hoje no Nordeste, tem praias em Salvador hoje que a gente não consegue mais nem tomar banho. Por quê? Porque todo o esgoto, né? Todo o efluente está largando onde? Dentro da praia. Então, Camboriú é surreal. A gente fica largando a praia e esquecendo do principal, né? Então, as questões ambientais, elas têm sido cada vez mais fortes, mais gritantes, principalmente no que tange a preocupação, né? Eu acho que também mudou um pouco isso, né? A gente não pode ser tão negativo de entender que as coisas não estão acontecendo, de ser, não está acontecendo nada, o clima não está mudando. Está, a gente está tendo invernos mais rigorosos, verões, diz que a previsão desse verão agora é a gente chegar a 40, 42 graus. Imagina nós na selva de pedra com esse calor. Isso não faz bem para a gente, né? Isso tem a ver com a população, a gente que não cuida, né? Então, tem toda uma questão, eu acho que é mais de cada um de nós do que... Claro, se cada um fizer a sua parte, né? Como diz a premissa, se cada um fizer um pouquinho, a gente tem um monte lá na frente, né? Uhum. O que mais te preocupa? O que tu pensa assim, eu precisava que isso melhorasse muito em relação ao teu negócio? Olha, eu acho que hoje a gestão de pessoas é o maior desafio, né, dentro dos negócios, entender que as pessoas que estão ali façam parte daquela cultura, né, não só amar o meio ambiente, mas ter uma consciência de trazer o diferencial para o cliente. Não é porque a gente trabalha com o meio ambiente que a gente vai dizer para o cliente, não, você não pode construir, não, você não pode fazer. Ser extremamente... a gente sempre tem um meio termo. Então, a gente tem uma frase que é bordada nas nossas salas, que é pense fora da caixa, né? Olha! E exatamente por isso, porque eu entendo que não é porque, o não a gente já tem, vamos em busca do sim, mas um sim de que a gente consiga equilibrar as coisas de uma forma que seja bom para o meio ambiente, que seja bom para o nosso cliente. Porque não adianta nada, teve uma dos nossos estagiários, um dia estava dentro de uma pedreira e ela... Não, vindo já da universidade, não, aqui não isso, não aquilo e não aquilo. Aí o cliente, então, posso fechar meu negócio e posso mandar embora os meus 100 funcionários e não sei o quê. Então, assim, tem formas e formas da gente poder explicar para o cliente, porque, que nem a gente fala, o empreendedor, ele não tem que saber do meio ambiente, ele tem que saber do negócio dele. O nosso papel como consultor ambiental, detentor do conhecimento técnico-científico, é orientar ele. E explicar para ele da melhor forma possível de como ele vai fazer aquilo, de qual maneira ele vai seguir. E aí sim, aí ele vai cuidar do meio ambiente. Porque assim, a gente percebe ao longo do tempo, nesses 15 anos assim, do meu primeiro cliente para o último que entrou agora, os clientes eles já chegam já mais instruídos do que eles querem, como eles querem, e a gente vai dizendo, não, por aqui não dá para a gente ir, a gente pode fazer assim. Assim a gente vai conseguir seguir para frente. Perdão, entrou a caixa ali, a galera está testando o som, mas pode seguir. Então, assim, essa é a maior premissa que eu vejo hoje, são as pessoas.
é a gente querer fazer diferença, né? Não simplesmente eu me pendurar na árvore, não, eu não posso arrancar essa árvore. Sim, a gente pode tendencionar isso de uma forma coesa e técnica, né? Acabamos de passar na sexta-feira por um grande vendaval em Porto Alegre, em todas as cidades, um desastre praticamente. Onde a gente mora, no condomínio onde a gente mora, algumas árvores estavam bem ruins. E a gente disse, é só fazer uma poda. Se a gente fizer uma poda com frequência, a gente não está matando o exemplar vegetal, a gente está cuidando dele. Assim como o cabelo, a gente não precisa cortar de vez em quando, é a mesma coisa com a árvore. Se a gente vai podar, se a gente vai dar o trato cultural que ela precisa, ela pode não vir, ela pode vir a cair? Pode, porque é da natureza, né? Então, assim como se eu cuido, ela não vai cair, né? Então, a gente vai evitar vários danos, né, daqui a pouco aí na frente, principalmente em Porto Alegre, né? Pois então, nunca foi tão necessário. Porto Alegre está sendo testado ou por vento ou por água em vários momentos, exatamente, né? Então, cada vez mais imprescindível pessoas como tu e uma nova geração que olhe com isso com mais carinho. Isso. Obrigado por vir compartilhar o teu conhecimento, tuas histórias, todas de vida real, né? Esse programa não é só teoria, a gente usa muito uma frase, na prática a teoria é outra, né? Então, saber quem está fazendo e como está fazendo para a gente é o principal. Obrigado, Patrícia. E o Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.